A própria Bíblia se refere ao alimento cotidiano, chamando de o pão nosso de cada dia. E Jesus nos ensinou a orar exatamente pedindo ao Senhor que nos dê o pão de cada dia. Comumente falando, as nações, os povos, as culturas se referem à fonte de subsistência familiar, desde o salário, desde o pagamento que recebem, dizendo que ali está a fonte do pão de cada dia, o alimento necessário para se viver. No Oriente Antigo, o pão era preparado sobre uma grelha em fogo baixo. Talvez os cozinheiros, as cozinheiras, as pessoas que sabem fazer pão e sabem fazer bolos, né, Kátia? Saibam melhor isso e compreendem melhor isto por conta da temperatura que precisa estar o forno. O aquecimento prévio e aí depois a colocação do alimento, do pão ou do bolo para assar, e conhecem bem a receita, como fazê-lo, né? E a temperatura, conforme diz o texto, fogo baixo, significava que o padeiro tinha que estar atento para virar a massa no momento certo, porque o pão no Oriente Antigo ele era assado sobre essa grelha, mais ou menos algo como o que nós conhecemos hoje de disco de pizza, vamos dizer assim, só que sem o recheio que é a nossa pizza. Assava de um lado e depois virava para assar do outro lado, talvez mais parecido com as panquecas, né? A panquequinha é assim, você passa de um lado, depois você vira. Tem gente que tem a habilidade de fazer o malabarismo, jogar e segurar, até que asse do outro lado na frigideira. E se isso não acontecer, virar no momento certo, o pão, ele só assa de um lado. A panqueca só assa de um lado. E se ficar muito tempo ali, o que acontece? Queima de um lado e do outro lado fica crua. O texto original do hebraico, quando nós lemos esta passagem, e quando fala aqui em referência ao povo, à casa, à nação de Israel, veja o versículo 4: todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. E na sequência do texto, olhando e lendo mais todo o capítulo, nós vamos observar que o profeta, ele vem fazer uma referência ao povo, chamando de pão queimado. Pão queimado de um lado, mas cru do outro lado. É importante compreendermos esta questão contextualizada da passagem bíblica, porque nós vamos observar que Efraim, que era a referência do reino do norte, assim como a Samaria, é um povo meio cozido, e ao mesmo tempo meio assado ou meio cozido, cru de um lado e queimado do outro lado. Às vezes lá em casa alguma receita de bolo não dá certo, né? E aí a Nilza fala: queimou e está cru. Acho que quem faz bolo já passou por isso. Queima o bolo, mas não assa, ele ficou cru. Houve um erro na receita, né? Então, esta fala do profeta Oséias, ela vem fazer referência direta ao povo de Deus. E essa referência direta ao povo de Deus vem dizer uma coisa muito importante quando eles são chamados de adúlteros. Adúlteros aqui não está se referindo exatamente à questão do adultério sexual, da infidelidade sexual, mas está fazendo referência à forma de adorar, de servir a Deus, que foi adulterada. Em outras palavras, o povo de Deus, o povo de Israel, está adorando a Deus, está adorando ao Senhor, como se não o adorasse.
Uma adoração que nós chamamos, eu chamo aqui, na ênfase do texto, adorando ao Senhor sem entusiasmo, e com seus corações, com suas mentes, voltadas aos ídolos. E a palavra entusiasmo aqui, ela é aplicada e ela é importante no ponto de vista do que o profeta vem chamar a atenção, porque o povo de Deus está com as pessoas, elas se encontram frias, sem fervor espiritual, sem apego a Deus, sem temor de Deus, sem entrega a Deus. Eles não adoram a Deus, e quando comparecem para adorar, eles participam do culto de uma maneira fria, porque os seus pensamentos, os seus sentimentos, o discernimento que eles têm, tudo isso está voltado para outro lugar, para outras preferências. Os sentimentos estão corrompidos, a compreensão está corrompida acerca da pessoa divina, acerca da importância do culto, acerca da importância da adoração. Hoje pela manhã, dentro desse contexto, e agora na introdução da liturgia do culto, eu disse que em todo o tempo, desde a criação, Deus procura para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus vem citar isso literalmente. Portanto, o princípio da adoração, o princípio do culto, o princípio do serviço santo, sagrado a Deus, ele não está exatamente na liturgia só, ele não está no rito, mas ele deve ser achado, ele deve ser encontrado no coração das pessoas, no discernimento das pessoas, na mente, na compreensão que as pessoas têm a respeito de Deus. A importância, o aspecto sagrado, divino na vida de cada um de nós, como faltava naqueles dias do profeta Oséias, também pode estar faltando em nossos dias, em nossos tempos. Por isso, vale a pena e é necessário, e a ênfase da mensagem desta noite é refletirmos sobre isto, o quanto esta noção, o quanto esse discernimento, o quanto esta compreensão, esse relacionamento necessário para o cristão, para o crente, para o servo de Deus, o quanto ele é real. Mais do que a liturgia, presente intensamente na nossa vida. Só para termos uma noção disto, podemos relembrar de vários salmos, eu não vou citar um, mas vários salmos que você pode, porque eu sei que todos aqui são leitores dos salmos. Quantos salmos estão repletos de ênfases? Adorai ao Senhor, como se dizendo, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Apresentai-vos diante dele com cânticos, apresentai-vos diante dele com salmos, apresentai-vos diante dele com ações de graças. Adorai ao Senhor com alegria, adorai ao Senhor com intensidade. E a intensidade aqui não é o grito, não é o show, não é um instrumento colocado naquela altura estridente, mas é a intensidade da alma, a intensidade do coração, a alegria, o prazer de estar na casa do Senhor. E há um salmo em especial que diz assim, falando dessa intensidade, né? Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto aos portais do templo.
E ali eu parei para refletir, ali eu parei para entender, ali eu parei para pôr em prática o que eu vim fazer para o Senhor, que é santo, que é digno de adoração, e Ele é digno de louvor. E aí, voltando agora, porque essas citações bíblicas, elas são muito ricas no livro dos Salmos, e se encontram em outros textos também, de uma forma exaustiva até, porque é um chamamento ao povo de Deus. O profeta Oséias, ele vem expor esta mensagem, esta palavra ao povo de Deus, para lhes expor o pecado no qual eles se encontravam afundados. Uma adoração, uma relação com Deus sem sentido, sem significado, tal como um pão que queima de um lado e não assa do outro, e portanto, ou uma massa de bolo, que aliás é uma expressão que se usa para falar da massa do bolo que não deu certo, né? Como é que é? Isto. Então, serve para que essa massa, Kátia? Você que é boleira, que faz pães, que é padeira, serve para jogar fora, serve para isto. Talvez nem todos aqui saibam, mas eu já trabalhei em padaria. Aliás, trabalhei em padaria por cerca de quase 7 anos. Não era padeiro, trabalhava mais na venda dos produtos da padaria, mas eu acompanhava muito a preparação de pães doces e bolos, e não sei se acho que é por isso que eu sou apaixonado por pães, por padaria, e eu gosto muito dessa arte da culinária, a arte do padeiro, a arte de fazer pão. E eu me lembro de várias vezes o padeiro jogar massa fora, sacão de lixo, e aquela massa esquisita, cheia de bolhas, não deu certo, joga fora. Meus queridos, o profeta Oséias, usando da sua prerrogativa de falar ao povo de Deus, ele vem dizer para eles: olha, vocês não foram chamados para isto. A nação de Israel não foi chamada para viver desta forma. A nação de Israel, o povo de Deus, nós em nossos dias, nós somos chamados para sermos adoradores de Deus, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com intensidade. Nós somos chamados para prestar culto a Deus presencialmente. Nós somos feitos para honrar e glorificar a Deus através do nosso culto cotidiano, e especialmente os cultos do ajuntamento solene. E o profeta Oséias vem dizer que eles se encontram nessa condição de pão queimado e pão cru ao mesmo tempo, por conta da ignorância. E na ignorância eles se contaminaram, se misturando com outros povos pagãos, com outros ídolos. Em vez de recorrerem ao Senhor, em vez de se quebrantarem diante de Deus, em vez de pedir auxílio ao Senhor, eles vêm pedir ajuda aos povos de outras culturas, com outros costumes, e vêm implantarem suas práticas diárias, cotidianas. E quando dos cultos que eles fazem, atos pecaminosos, atos que não honrem a Deus, que não glorifiquem ao Senhor. Aqui no texto há duas palavras muito interessantes. Primeiro, a palavra, o verbo misturar, que no hebraico é balal, a palavra original, e é usada na frase assim: Efraim se misturou, ou se mistura com as nações.
essa mistura de práticas, essa mistura de costumes, essa mistura, ou trazer para dentro do culto, para dentro da igreja, ou trazer para a nossa vida no cotidiano, coisas que não são para a honra e glória de Deus, coisas que não dignificam o nome do Senhor, como que ingredientes misturados que fazem com que a massa do pão não dê certo. Em Êxodo capítulo 29, versículo 2, e Levítico 2, 4 a 5, o Senhor fala à nação de Israel, dizendo para eles não se misturarem com as coisas da fé e da religião do povo de fora, do povo estranho, e diz: olha, vocês são vocês são meu povo, não se misturem com os pagãos, não absorvam da terra de Canaã onde vocês vão adentrar, onde vocês vão entrar, os costumes religiosos deles. Mantenham-se puros e fervorosos na presença de Deus. E a outra palavra que aparece no texto significa, nesse contexto de misturar, que pode ser entendido como o que vem causar confusão, o que confunde o discernimento, o que confunde a mente. Isso nos faz lembrar do texto bíblico de Gênesis 11:9, quando fala a respeito da história da Torre de Babel, onde o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. E diante de Deus há uma linguagem a ser falada, há um idioma a ser utilizado, e a linguagem a ser falada diante de Deus é a integridade, a sinceridade de alma, de vidas, de corações e de mentes que se consagram a Deus. Por isso, a pergunta importante que eu quero fazer para a igreja nesta noite é esta: nós temos clareza da importância da nossa participação nos cultos do ajuntamento solene, e ao mesmo tempo nós temos clareza e discernimento a respeito do nosso cotidiano, como um culto doméstico, como um culto particular e individual, como uma vida, ou como vidas que se relacionam e que estão diante de Deus. Por isso, queridos, a mensagem que eu deixo para a igreja nesta noite é essa: adorar a Deus sem entusiasmo e ao mesmo tempo sem discernimento é como que fazer algo sem ter Deus no interior, sem ter Deus no coração. É fazer algo vazio de Deus. Eu o convido a pensar nisso nessa noite, sobre o nosso entusiasmo, sobre o fogo do nosso forno, e sobre o padeiro, que é o nosso Deus, que deseja que nós, como pães, ou como bolos, ou como panquecas, que seja, usando essas metáforas, sejamos bem assados, dos dois lados, e não pães queimados, ou cruz ao mesmo tempo, que não presta para nada. E em primeiro lugar, queridos irmãos, quando nós adoramos a Deus sem entusiasmo, sem discernimento, sem consagração, isso deve nos levar a pensar sobre o quanto nós somos realmente dedicados ao Senhor, o quanto nós nos dedicamos ao Senhor, o quanto a nossa vida é dedicada ao Senhor, o quanto a nossa existência é dedicada ao Senhor. Dedicar significa o quê? Dedicar significa fazer, entregar com discernimento e com todo o coração, com conhecimento, fazer bem feito, realizar bem realizado, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Meus queridos, o profeta Oséias,
de uma forma direta, ele está chamando o povo de Israel, o povo de Efraim, de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são mentirosos. E é por esse motivo que quando Cristo surge pregando, ele começa a pregar e ele se dirige ao povo de Deus, ao Israel daqueles dias, em Samaria, naquela região, para dizer assim: ai de vós, hipócritas! Ai de vós, hipócritas! Porque os seus lábios falam, os seus lábios cantam, os seus lábios fazem o culto, mas o coração de vocês está longe do Senhor. Meus queridos, para nós nos dedicarmos a Deus, nós precisamos receber o calor do Espírito Santo na nossa vida. Esse calor do braseiro, do padeiro, que vai fazer, vai assar, vai cozer de modo correto. Além de nós precisarmos desse calor do Espírito Santo, nós precisamos nos submeter às mãos de Deus, para Ele agir na nossa vida. Vida dedicada a Deus é isto. Não é rito, não é promessa. Eu acho que toda mãe crente, toda mãe cristã que se preza, quando ela fica grávida e o seu marido juntamente com ela, de modo consciente, oram a Deus, consagrando a Deus aquela gestação. E eu sei que muitas mães e muitos pais fazem isso por medo de ter um filho com deficiência, medo de a gestação não dar certo e haver uma interrupção, medo ou receio de problemas durante a gestação, que são diversos, o risco que se corre. Eu vejo isso como um costume comum entre as mães cristãs, entre os pais cristãos. Mas algo acontece depois, com o passar dos anos, que o filho está bem, a filha está bem, e a vida que segue, que aquela consagração cai no esquecimento. E a SAF é uma bênção nesse sentido, porque ela sempre faz o culto do bebê, entrega uma Bíblia no dia do culto do bebê e fala aos pais, dizendo para eles, dando o exemplo de Ana, que orou pedindo para que Deus desse um filho, e aí Deus deu Samuel, e aquela coisa linda, bonita demais, inspiradora. E a coisa vai bem até que depois que Ana entrega Samuel e o consagra e o dedica e o deixa nas mãos do Senhor para que Deus fizesse dele segundo o seu propósito. Aí daí para frente a história de Ana deixa de ser inspiradora, porque os pais se afastam. Os pais fazem outras coisas. Os pais deixam de orar com e pelos filhos, se esquecem. Os pais deixam de ler a Bíblia e ensinar os caminhos do Senhor. Os pais deixam de dar exemplos de santidade moral, de santidade espiritual. Os pais deixam de conduzir os seus filhos. Aí chegam na época do culto, no dia do Senhor, no domingo do Senhor, acham-se muitos lugares para levar os seus filhos e não os levam mais para a casa do Senhor, não os levam mais para o templo, não os levam mais para a escola dominical, não os levam mais para as atividades que podem servir para que eles possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A quantidade de gente que no dia do Senhor acham lugares diferentes para irem é assustador. Há pessoas que se especializaram em fazer supermercados aos domingos, ir aos shoppings aos domingos, irem passear aos domingos. E ainda diz-se, mas a Bíblia diz que o domingo é dia de descanso.
Mas se esquecem que esse descanso é para santificar o nome de Deus, é descansar das labutas, é descansar da rotina, é descansar dos afazeres, mas é dia de servir, de consagrar, de adorar, de servir, de cultuar a Deus. É dia do Senhor. É dia consagrado ao Senhor, para honra e glória do seu nome. E eu defendo isto, e você pode brigar comigo, você pode não gostar do que eu estou dizendo, mas aqui eu sou bíblico e literalmente bíblico. Trabalhe 6 dias, mas o 7º dia é dia do Senhor. Faça o que você tem que fazer durante 7 dias, sem se esquecer que você é um homem, é uma mulher do Senhor. Mas o dia do Senhor é o dia da casa do Senhor, é o dia da casa de Deus. E Oséias está numa briga tremenda com o povo de Deus, por causa desta falha, e chamando-os de pecadores. Se você quiser saber mais sobre isto, conheçam as palavras também do profeta Jeremias. E Jeremias vai usar a figura do vaso, o vaso na mão do oleiro. E o vaso, quando ele não fica bem moldado, ele é desfeito para ser feito de novo. E quando ele, no processo de secagem ou no processo de curagem, quando ele é levado ao forno para ser assado, ele trinca, ou ele se estraga, ou se deforma, ele é quebrado, jogado fora, e Deus faz novo vaso, o oleiro faz novo vaso. E o profeta Jeremias usa esta figura, essa forma figurada para dizer assim: Deus quer que nós sejamos vasos de honra, vasos nas mãos do oleiro significa pessoas nas mãos de Deus, onde Ele vem moldar as nossas vidas, e nós então nos tornamos consagrados e dedicados ao Senhor. Pessoas que valem para alguma coisa, crentes que valem para alguma coisa. E qual é o valor do crente? Qual é o tamanho desse valor? É quando nós, como cristãos e crentes, glorificamos a Deus através dos nossos cultos, com fervor, com espiritualidade, com discernimento, com compreensão. Quando nós entoamos esses cânticos, isso faz sentido. Quando nós sentamos nessas cadeiras, isso faz sentido. Quando nós adentramos essas portas, e isso faz sentido. Quando nós nos tornamos adoradores verdadeiros na presença de Deus. Adoradores de Deus. E a segunda questão, contra esta situação, quando o profeta vem falar que eles estão adorando e servindo a Deus sem entusiasmo, vivendo a vida de fé sem entusiasmo, sem sentido, sem calor. O profeta vem dizer: vocês, quando fazem isto, vocês estão concordando mais com o mundo, deixando, vivendo, sem que as coisas do Senhor façam e sejam importantes em suas vidas, desprezando os caminhos do Senhor, desprezando o culto, desprezando a adoração, desprezando o próprio Deus. Deus ordenou que o povo, e repito isso aqui agora, Deus ordenou ao povo de Israel que eles não se misturassem com as outras nações, no sentido de absorver as suas formas de culto, no sentido de absorver os seus ritos religiosos, no sentido de não aderirem às suas práticas e costumes idólatras. Em Números 29:3, lemos sobre o esperado por Deus sobre o seu povo, e diz assim: Israel é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Israel é um povo para viver só, e esse só, ou essa reclusão,
significa o povo de Israel é para servir a Deus, é para testemunhar o nome de Deus, é para levar a mensagem de Deus, é para fazer o nome, a santidade, a glória de Deus conhecido entre as nações. Essa ideia, ela vai aparecer no Novo Testamento na força, quando na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, destinados a fazer o quê? A proclamar esse Deus, a proclamar, destinados a isto, não a absorver o contrário, não aprender o contrário, não fazer o contrário. Isso é povo de propriedade exclusiva de Deus, como uma expressão bíblica que se refere aos crentes que são chamados para serem o povo peculiar, povo único, nação santa, quer dizer nação separada, nação de Deus. Por isso, povo de Deus, povo de Deus. A igreja de hoje precisa se lembrar disso, saber disso, e se for o caso, precisa restaurar a compreensão disto, reconstituir-se como povo de Deus, povo santo, separado de Deus, para servir e testemunhar de Deus, povo de propriedade de Deus. O conceito de nação eleita vem lá do Velho Testamento, quando Deus escolheu o povo de Israel como seu povo especial. No cristianismo, a ideia é aplicada para incluir todos os seguidores de Jesus Cristo de todos os lugares, dos quatro cantos da terra. Por isso nós somos chamados para ser povo de Deus peculiar, demonstrando o caráter de Deus, revelando o seu amor, o seu poder ao mundo que não o conhece. Testemunhar o amor de Jesus, meus irmãos, é um ato de coragem que comunica a transformação que Ele fez em nossas vidas. Por isso o objetivo dos crentes de proclamar as virtudes de Deus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e não se misturar, não se perder no mundo que jaz no maligno, não se confundir, não se misturar numa massa errada, numa receita de bolo ou de pão errada, mas uma receita certa, num pão bem assado, que vai servir para alimentar pessoas. Por isso, irmãos, quando concordamos com o mundo e deixamos de nos consagrar ao Senhor, nós estamos fugindo ao nosso propósito. Nós estamos fugindo ao nosso propósito. Quando trazemos para o ajuntamento solene, para o culto, práticas e costumes estranhas, significa fogo estranho no altar santo. E o nosso culto não pode ter fogo estranho. O fogo presente na vida do crente é o fogo do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor, o padeiro ou o oleiro, utilize a metáfora que você preferir, Ele nos molda, Ele vira o pão para assar dos dois lados direitinho, e aí o vaso serve para alguma coisa, o pão serve para alguma coisa, serve para glorificar a Deus e testemunhar às pessoas. E por último, adorar a Deus sem entusiasmo, sem ter Deus no coração, ocorre quando nós deixamos de nos preparar, de preparar a nossa vida, de preparar o nosso coração e a nossa mente para adoração, para o culto, para servir ao Senhor. Eu não sei o que você fez hoje antes de vir para cá, como você pensou sobre vir ao culto, sobre vir à igreja.
Você deve ter tomado banho, deve ter se maquiado, você deve ter trocado de roupa, vestido uma roupa bonita. Isso é importante. Mas o seu coração, a sua alma, a sua mente. Quando você pensa na semana que vai começar agora, a semana que entra, o que você pensa em fazer para Deus durante essa semana de agora? De segunda a sábado até o próximo domingo. Você pensa em se preparar? Eu sei, assim como você se preparou, tomando banho, se vestindo, se perfumando, maquiando para vir aqui hoje, você certamente se prepara para ir trabalhar. Há empresas que exigem o terno, há empresas que exigem que certas roupas não podem ser utilizadas, então você vai lá no fórum, você vai perante o juiz, devidamente aparentado. Quando você vai comprar, quando você vai vender, quando você vai negociar, você se prepara, planeja. O que o profeta está querendo dizer aqui é isto: se prepare para servir ao Senhor. Prepare a sua vida para ser servo do Senhor. Prepare a sua família para a sua família servir ao Senhor. O conceito de família no Velho Testamento é muito forte. Nós aprendemos no Velho Testamento o que significa ter filho fora do casamento, que é pecado. Nós aprendemos no Velho Testamento o que significa o casamento misto, as suas consequências, o que é pecado. Nós aprendemos no Velho Testamento que educar e preparar um filho, ajudá-lo a crescer, precisa ser feito no sentido de, desde a mais sua tenra idade, ele aprenda os mandamentos bíblicos, os mandamentos do Senhor. Nós aprendemos no Velho Testamento que as famílias das nações, do povo de Deus, precisam ser famílias que tenham identidade espiritual, identidade religiosa, monoteísta, no Novo Testamento, cristocêntrica. Nós aprendemos na Bíblia, com isso tudo e muito mais, em vários momentos, em conceitos como família na Bíblia, que isso significa um preparo para a vida. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for velha, não deixe esse caminho. Ensine. Percebe o que é se preparar para servir ao Senhor? E eu vou além. Consagre ao Senhor os seus filhos, consagre ao Senhor a sua vida. Se aplique a aprender algo, aprender música para tocar, para louvar ao Senhor. Se aplique a preparar a sua voz para você cantar bonito para Deus. Não me leve a mal. Se você é desafinado para cantar, é porque você não treinou sua voz nunca. Você não treinou o seu ouvido nunca. E você não precisa ser um músico formado na universidade de música para você servir ao Senhor, mas você pode aprender, se aprimorar, se preparar minimamente. Você pode fazer da vida do seu filho um filho bem educado, bem formado, bem instruído, bem versado nas letras, letrados, que ele possa fazer uma universidade especialíssima, de melhor nível para ele servir ao Senhor, numa profissão onde ali ele seja uma luz para brilhar, para honrar a Deus, para mostrar que ele é propriedade do Senhor, ele é um servo do Senhor, a sua filha é uma serva do Senhor. Infelizmente nós encontramos filhos de crentes bandidos.
Nós vamos encontrar nos nossos presídios Jeremias, Isaías, Lucas, Mateus, Marcos. Nós vamos encontrar nas nossas cadeias Eliezer. Nós vamos encontrar nas nossas cadeias, nos nossos presídios, nomes bíblicos infindos. E na maioria deles, eles nasceram em famílias cristãs. Mas infelizmente não foram devidamente preparados, educados, versados. Receberam maus testemunhos, maus exemplos. Pais que foram para outros cantos em vez de levar seus filhos para a casa de Deus. Pais que não oraram, que não intercederam, que não prepararam. E os seus filhos se perdem. E os seus filhos buscam outros caminhos. Israel deveria ser uma luz no mundo, mostrando ao mundo o Deus vivo e verdadeiro, conforme Isaías 49:6 diz. E Isaías diz assim: no entanto, as trevas dos incrédulos envolveram os judeus, e eles viveram na escuridão, afastados de Deus, sem culto, sem serventia, sem adoração, sem honra ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, concluindo esta mensagem, nós precisamos voltar a nos preparar para servir ao Senhor. Vestir sim a melhor roupa, passar o bom perfume, se adornar, porque Deus merece. Nós precisamos voltar a nos preparar a mente, com o coração, com a intenção, para quando comparecermos no templo para o culto, nós possamos fazê-lo de modo sábio, correto. Nós precisamos nos preparar para nos tornarmos músicos, nos tornarmos instrumentistas, nos tornarmos pregadores, professores de escola dominical. Nós precisamos nos preparar para sermos usados por Deus fora da igreja, lá na empresa, no local onde nós nos encontramos. Precisamos nos preparar. Então, 3 conceitos importantes. Nós precisamos nos dedicarmos totalmente ao Senhor. Nós precisamos discordar do mundo e nos aprofundarmos na nossa relação, na nossa comunhão, na nossa vida com Deus. E nós precisamos nos preparar para servir ao Senhor. Por isso, a imagem do pão meio cozido e queimado ao mesmo tempo é importante para nos alertar, assim como a imagem do vaso estragado, torto, trincado, rachado, é para nos alertar hoje. Nós precisamos receber o calor da palavra, nós precisamos receber o calor do Espírito Santo, nós precisamos reconstituir o fervor espiritual necessário, nos submetendo às mãos do Senhor, como oleiro, como padeiro, que cuida de nós e ao mesmo tempo faz de nós seus servos, pessoas úteis. Úteis no sentido de glorificar e levar o seu nome às pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus cuide de nós, que o Senhor Deus cuide de você, cuide da sua família, do seu lar, que o Senhor Deus esteja cuidando da nossa igreja, para que o entusiasmo verdadeiro, o carisma de cada um de nós sejam referências maravilhosas como o povo consagrado de Deus. Vamos curvar nossas frontes antes de cantar. O Rubens já está aqui à frente, mas antes de cantar, vamos orar. E eu quero convidá-lo, meu irmão, a pensar na mensagem desta noite. Minha irmã, eu quero que você pense na palavra que você ouviu. E eu quero que você, ao pensar nisso, você veja como é que está a sua vida aí nesse sentido. A propósito, nessa sua reflexão e oração particular,
Eu espero que esta festa de carnaval, nela você não faça, que você não se envolva com isto, que você não foi chamado para isto. A festa da carne, a festa do pecado. Mas eu vou crentes, vou participar do bloquinho dos crentes. Tem uma igreja aí que tem um bloquinho só de crente. Meu irmão, minha irmã, isso não é de Deus. Isso é festa da carne, isso é malignidade, isso é pecado. Isso é pecado. Mas é cultura. Pois é, uma cultura difundida e contaminada pelo maligno. Um dos principais organizadores do carnaval deu uma entrevista essa semana, e você pode procurar isso na rede social que você vai encontrar. E ele disse assim: olha, o brasileiro quer concordar ou não, carnaval é macumba, carnaval é coisa de macumba. E o brasileiro precisa entender isto. E ele estava defendendo as religiões de matrizes africanas. E acho que a fala dele precisa ser ouvida, e nós precisamos entender isto. Aquilo lá não é só nudez, não é só aquela coisa da forma com que é feita, que as pessoas se apresentam, mas é aquele extravasamento da carne, extravasamento do pecado. E você não foi chamado para isto. Você é do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você foi chamado para servir a Deus. Mesmo que seja cultural, essa cultura não faz parte do povo de Deus. Senhor Deus, sonda-nos, como cantamos agora há pouco, e vê se há em nós, ó Deus, caminhos maus, e guia-nos pelos caminhos eternos. Ó Pai, que possamos olhar para a Tua palavra com seriedade e com o respeito que ela precisa, e que possamos, ó Deus, ter nossos corações e mentes conscientes do amor que precisamos devotar a Deus, do culto santo que precisamos prestar a Deus, da nossa vida de santidade, de culto constante, diário, a serem oferecidos a Deus, cultos cotidianos, que nós possamos fazer do nosso ser um instrumento valioso nas mãos do Senhor, proclamando as virtudes do reino, as mensagens do reino, a glória do Rei do reino, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Transforma-nos, ó Pai, e enche-nos da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.